apertar um botão aqui. Paulo. Agora tá sendo gravada. Mas, rapaz. Tá, então assim, gente, só pra ficar gravado, tá? A gente tá falando sobre semente, tá? Sobre encontrar essa semente do jogo. E a gente tá falando especificamente sobre Hearthstone. Hearthstone veio desse jogo que a gente conhece como Warcraft Legends, né? Ele surgiu desse jogo inicial. E ele tinha essa proposta inicial da gente tá olhando o mapa de Warcraft, né? E ter pontos nesse mapa que a gente batalharia com cartas, tá? Resumindo o que eu já falei, seria isso. Voltando para o slide que a gente estava agora, obrigado aí por ter lembrado de gravar a aula, Erivan. Né? Realmente tinha esquecido totalmente, mas agora vai. Então, o que eu vim dizendo é o seguinte, que esse processo de criação, né, ele não vem de graça, ele não vem facilmente, ele não vem tipo assim, eu vou criar isso, eu vou criar um jogo baseado em cartas e aí o jogo sai, né? Eu acho que vocês devem ter passado por isso, especialmente quando vocês estavam em projetos mais robustos, tá? Então, assim, nas cadeiras de projeto, vocês devem lembrar dessa trajetória que eu tô falando. E, no entanto, é assim que nós fazemos os trabalhos. Como assim, Lívia? Não entendi direito. Mas, enfim, tu explica aí, eu vou continuar aqui. Essa questão de, tipo, quando a gente vai fazer um projeto, sempre começa, tipo, a gente quer fazer um jogo de carta, e aí a ideia vai ter que evoluir a partir disso aí. Exatamente. Exatamente. E é legal tu falar isso, porque a gente vai ver que isso que vocês estão falando, que a Lívia está falando, né, está representando vocês, acontece em empresas gigantes, né, como a Blizzard, por exemplo. Tá? Vocês vão ver que esse mesmo processo acontece. Tá? Para aqueles de vocês que já conhecem Hearthstone, sabe que Hearthstone não tem nada a ver com isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Né? No entanto, ele foi pensado inicialmente para ser assim. Né? Ele tinha esse layout, ele tinha essa forma de manipular as cartas, ele tinha essa estrutura aqui. E pasmem vocês, esse protótipo aqui, ele foi feito em Flash, tá? Essa abordagem inicial de tentar entender o que era o Warcraft Legends foi construída em Flash, que é uma tecnologia morta já, né, pra gente. Hoje a gente não prototipa mais em Flash. Na minha graduação eu prototipei em Flash, mas hoje ninguém fala mais. É até um crime você colocar uma aplicação em Flash em um site, por exemplo. Tá? O Flash acabou se tornando, inclusive, outro programa que é o Animate. Tem outra proposta. Então, dando continuidade, aqui a gente vai ver uma série de coisas que representam o processo criativo da equipe de desenvolvimento do Hearthstone, tá? É legal a gente ver esse processo, gente, porque nas cadeiras mais teóricas de design, como por exemplo CV2, CV1, a gente fala muito sobre isso, sobre processo. Design é processo, design é processo. E no começo, quando a gente está aprendendo isso, a gente tem uma visão muito estética do design, né? A gente tende a acreditar que o design é aquilo que é belo, que é bonito, que é aquela interface que eu olho e acho ela agradável aos meus olhos. Mas para vocês que estão aqui nessa cadeira, que estão mais maduros, vocês já devem ter essa compreensão mais clara de que o design ele se reflete muito mais no processo, né? Nessa trajetória de você ver de como foi construído aquilo que se tornou o produto final. E para vocês que estão lembrando aí da espiral do design, vocês sabem que o processo de design ele nunca acaba, ele é uma espiral ad infinito, né? Porque a sociedade está mudando, a tecnologia está mudando, a cultura está mudando, então qualquer processo de desenvolvimento de qualquer aplicativo, de qualquer jogo, ele vai continuar em movimento, ele vai continuar em desenvolvimento, tá? Porque o que vai ser adequado para nosso contexto hoje, amanhã com uma nova tecnologia, com uma nova cultura, com uma nova sociedade, com uma nova maneira de pensar, talvez não seja a solução mais adequada, tá? Por isso que design é processo. Então, aqui eles tinham inicialmente esse mapa, né? Obviamente, não é um mapa finalizado, não é um mapa que iria para um jogo, mas é um mapa que dá uma noção bem grande para a gente do que daria para mexer nesse mapa de Stormwind, né? Que seria a maneira de interação
do Hearthstone lá nos seus primórdios, no seu princípio. E eles desenvolveram uma série de telas, tá? Uma série de telas de como funcionaria a explicação das cartas, a seleção das cartas. Tinha esse layout bem diferenciado do que é hoje, né? São cartas que estão representadas aqui embaixo com um certo relevo que tende a lembrar o Hearthstone hoje, mas esse fundo aqui não tem nada a ver, não tem uma relação direta com o jogo em si, né? E aqui outras coisas, né? Eles tinham essa proposta inicial de colocar fundos como se fosse um fundo bem jogado mesmo, e aqui isso sendo mostrado dentro de um livro, aqui já não era mais um livro, então a gente não tinha consistência, a gente não tinha coerência, né? Nessas interfaces iniciais. Mas tudo isso daqui era uma preparação para eles encontrarem a semente deles, tá? Aqui eles experimentaram com coisas mais táteis, coisas mais 3D, né? Aí tem essa mão flutuando aqui, bizarríssima, que não casa com nada, só para você ter ideia de que tem uma pessoa segurando, mas parece mais a mão da mãozinha lá do Primo It. Não, Primo It não, do Família Adams, vocês devem lembrar. Eu não lembro o nome da mãozinha da Família Adams, mas vocês sabem o que eu tô falando. Então aqui, a gente tem cartas flutuantes e não tem exatamente a proposta bem definida como a gente vai ver que é do Hearthstone. Pronto, então aqui o Caio está falando que o Magic the Gathering, né, é por aqui, né? Talvez tenha sido uma fonte, tá, Caio? Talvez eles tenham bebido dessa fonte, mas assim, eu acho que tu conhece o Hearthstone e acho que tu vai concordar comigo que ainda bem que eles não foram por esse caminho, porque a direção de arte e a dimensão que tomou o Hearthstone hoje, ela seguiu um caminho assim, muito mais rico. Vocês vão entender já já. Então eles também experimentaram com outras coisas, como holografia, tá? Cartas holográficas que saíam de painéis holográficos. E nessa apresentação da GDC, eu não lembro agora o nome dele, mas o lead designer de UI do jogo Hearthstone disse que ele não sabe como é que ele tem um emprego ainda depois dessa proposta aqui de cartas holográficas. Mas faz parte do processo, né? Faz parte da criação desse mundo do que era Warcraft Legends. Aí eles também tentaram ver, se a gente colocar as cartas sendo jogadas dentro do universo de Warcraft, dentro de um cenário de Warcraft, com criaturas de Warcraft, aí a gente já tem uma solução assim até melhor para aquelas mãos flutuantes aqui, tem um personagem que estaria jogando essas cartas, mas ainda assim não estava muito agradável, não estava muito integrado, não estava muito coeso. E eles continuaram nesse processo de desenvolvimento, né? Aqui eles chegaram numa parte que você escolheria o oponente, né, no mapa. Já é uma visão mais próxima do que é o Hearthstone hoje, mas ainda assim não é bem o Hearthstone. Aí eles finalmente chegaram. Deixa eu habilitar isso daqui. Nisso daqui, tá? Eles finalmente chegaram nisso daqui, que é um protótipo inicial do que seria o matchmaking, tá? O matchmaking, que é você dizer que quer jogar, e como Hearthstone é um jogo online, né, você precisa de outra pessoa para jogar com você. Então, basicamente, eles queriam fugir da ideia de uma tela de carregando, eles queriam uma tela de matchmaking mais imersiva, que te desse emoção, que te desse uma sensação de que estava realmente procurando uma pessoa ali e não uma simples tela de carregamento, tá? Então eles já tinham essa noção inicial da experiência que eles queriam passar para o jogador. E aí, essa daqui ainda não é a tela inicial, mas ela dá um gostinho pra gente do que seria, do que viria a ser o matchmaking do Hearthstone. Vou dar play aqui para vocês.
O áudio é particularmente importante aqui, gente, então se tiver sem áudio, vocês me avisam. For players or whatever. So it kind of went too far the other way, and this is what we ended up with. 0. By fire be purged. Power to the Forsaken. You go and do battle, right? Pretty awesome, right? Deu para vocês verem, deu para vocês ouvirem. Pronto. Então, isso daqui, apesar da semelhança com Mortal Kombat, já dá uma sensação muito mais imersiva de procurar uma batalha, de jogar com alguém, né? Não é aquela visão chata, entediante de uma tela de carregamento, né? Então isso aqui já deu uma visão inicial para eles, e aí eles começaram a ter, a chegar nesse conceito de semente, tá? Eles começaram a entender que eles precisavam de um norte, tá? Porque eles estavam num processo de desenvolvimento, como a gente viu aqui, gente, por todos os lados, tá? Então, assim, nesse processo aqui eu tenho vários experimentos, mas se a gente passar por esses experimentos aqui, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, eles chegaram à conclusão de que eles precisavam de algo que desse coesão para eles, de algo que desse um norte, uma bússola, uma coisa que eles olhassem, aquilo que eu falei lá atrás, uma coisa que eles olhassem e dissesse muito do jogo, que pautasse as decisões deles, algo que fosse como uma espécie de código, de DNA, tá? Que todas as decisões conseguintes teriam que estar baseadas nisso daqui. E aí eles que vieram com essa metáfora de semente, tá? Vocês vão ver esse processo de design falando dessa semente como outros termos, mas esse processo do Hearthstone é a primeira vez que eu escuto essa metáfora da semente. E aí é legal da semente, porque a semente é o core, né? Ela é o centro, ela é o mais importante. Então você define aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais válido para o jogo de vocês, e a partir daí você sai expandindo, tá? No caso do Hearthstone, eles tinham um jogo de cartas. Então, eles começaram a semente deles com essa caixa, que eu vou já mostrar para vocês, tá? Mas essa semente, ela não necessariamente tem que ser uma caixa, tá? Se vocês estão desenvolvendo um jogo de luta, a semente, ela pode ser uma arma do jogador, ela pode ser uma mochila do jogador que contém certas coisas. O importante da semente, gente, é que ela é um ponto de partida. É a partir da semente que a gente vai conseguir crescer o jogo tanto para fora como para dentro, tá? Por isso que a gente chama de semente, porque ela vai dar as raízes do jogo e ela vai dar também a árvore pra gente, o caule, as folhas, os frutos, tá? Então você cresce a partir dela, ela é o centro, certo? E aí aqui alguns pontos, né, que eu anotei dessa apresentação dele, que assim, essa semente para eles foi importante para que eles evitassem uma série de desenvolvimento baseado em tentativa e erro, sem ter uma visão única, que é aquilo que eu falei para vocês de norte, bússola, de saber para onde é que eu estou indo, de desenvolver não em vários processos paralelos, que tem uma certa importância, mas uma vez que você já tem um certo universo, é melhor que você decida fincar o pé no chão, tá? Porque senão você vai ficar só expandindo esse universo e não vai ter coesão, não vai ter coerência, não vai ter consistência. Outra coisa importante é que como eles estão trabalhando com uma equipe, né, sei lá, acho que a equipe inicial de Hearthstone devia ter umas 10 pessoas. Então, assim, para todas as pessoas estarem na mesma página, era importante que houvesse esse modelo, essa semente, essa caixa que vocês vão já ver. Que o time olhasse com clareza para saber de onde vem o jogo, para onde ele vai e como é que ele pode crescer, tá? E como eu já falei aqui mais de uma vez, para dar consistência, certo? Gente, essa apresentação, a qualquer momento vocês podem me interromper, a qualquer momento vocês podem ligar o microfone, falar alguma coisa, tirar uma dúvida, tá? Então, se alguma coisa não estiver claro, ou vocês quiserem contribuir de alguma forma, fiquem à vontade, tá?
Até peço aí a participação daqueles que jogam Hearthstone para me auxiliarem aqui em alguma coisa que eu não esteja tão familiarizado. Então, isso daqui, gente, é a semente que eu falei para vocês, é a caixa, tá? É a caixa inicial. Não é exatamente a caixa de hoje, mas é a caixa que passou a ser a caixa de Hearthstone. Essa caixa aqui, gente, vocês podem ver já de cara que é uma coisa bem crua, bem inicial, bem... para quem já fez alguma cadeira de 3D aí, sabe que esse modelo aqui está muito cru ainda, mas ela já tinha muitas informações do que seria importante para Hearthstone, tá? Então eu vou dar play agora, eu quero que vocês observem esses detalhes. You know, you zoom into it, there's a world map, there's zones to choose from. You choose your hero, and it rips open the map, and you zoom down into this crazy world where people are battling, right? It makes it feel like it's alive, there's other people there with you, until you find your match, bam, like that, and then you zoom out, and then you're on the game board. And that's not really Hearthstone, it's kind of Hearthstone today, but I think this really gave us something to latch onto, like this could be something, you know, this is pretty neat. Então, como vocês estão vendo aí, essa caixa, ela deu esse ponto de partida para eles, de como eles poderiam trabalhar em cima disso, tá? Uma vez que eles tinham essa caixa, eles poderiam começar a entalhar essa caixa, eles poderiam começar a dar vida para o universo de Hearthstone dentro daquela caixa e fora daquela caixa. Vocês vão já entender por que eu estou falando de dentro e fora, tá? Essa tela aqui, ela já parece um pouco com Hearthstone, mas toda essa parte aqui, ó, de viajar pelo mapa, tudo isso aqui é um pouco viajado demais para o Hearthstone como ele é hoje, tá? Porque vocês vão entender que isso aqui não faz sentido dentro do universo de Hearthstone hoje. Eu vou já dar mais detalhes de que por que eu abri essa caixa e aparecer um mapa e viajar nisso aqui não faz sentido. Quem joga Hearthstone já tá ligado, mas vocês vão já perceber por que isso aqui não faz sentido. Daí, depois daquele protótipo que eu acabei de mostrar para vocês, de como funcionaria a tela inicial do Hearthstone, de começar o jogo, eles foram literalmente trabalhando em cima dessa caixa, e eles chegaram nessa versão aqui, que já é bem próxima da do jogo, tá? Se não for a do jogo atual, com detalhes físicos, com detalhes de entalhe, com detalhe que parece que você tem a sensação de tocar nessa caixa, tá? E não só pelos aspectos físicos de relevo, de luz e sombra, tá? Esse é um jogo que ele tem esse apelo esquemórfico muito grande, mas não só por esses aspectos, mas também pelo aspecto sonoro, tá? Que vai te dar uma sensação quase que tátil. Vocês vão ver que os elementos, eles se movem, se mexem, e você interage com eles de maneira que parece que ele tá na sua mesa mesmo. Parece que ele existe de verdade, fisicamente. Aí aqui mais telas dessa proposta do Hearthstone, tá? Para vocês terem noção do que é o Hearthstone, tá? Um jogo que passou a funcionar todo dentro dessa caixa, tá? Então, literalmente, as seções do jogo são como se fossem compartimentos da caixa. Eu vou interagindo com botões que ele dizia, eles são uma mistura de elementos mágicos com elementos mecânicos. Então, a maneira como eu interajo com essa caixa, apesar dela ser mágica, ela é ao mesmo tempo lógica, porque eu clico no botão e ele tem um comportamento físico. Ele não simplesmente desaparece, ou tem um fade, ou algo desse tipo. Mas ele tem um comportamento mecânico. Então é como se realmente essa caixa tivesse um engenheiro por trás que tivesse pensado em como integrar mágica com elementos físicos. Se é que vocês me entendem. E aí tudo dentro do Hearthstone tem essa proposta, tá? De elementos que
tem relevo, que se sobrepõem. Nunca que um elemento vai surgir do nada, vai aparecer, vai ter um fade, como eu já falei, né? Ele vai cair, ou ele vai sair de algum canto, ou ele vai ter um comportamento físico, como eu já mencionei aqui. Tá? E o Hearthstone, isso seria a parte interna, né? Como eu falei para vocês, a partir dessa caixa, as coisas foram surgindo de maneira interna, que são essas partes que eu mostrei para vocês, os botões, esses elementos da interface, todos eles acontecem dentro da caixa, tá? E aí isso aqui seriam como se fossem as raízes. O jogo vai crescendo para dentro, tá? Para dentro da minha semente. E ao mesmo tempo, por ela ser uma caixa, eu consigo fazer ela crescer para fora, tá? Então eles começaram a pensar, tá, eu tenho essa caixa, mas essa caixa existe aonde? Como é que essa caixa está em qualquer canto? Eles começaram a pensar em termos de narrativa. Aonde que os personagens de Warcraft jogariam essa caixa? Né? E aí o Caio até mencionou aí o patch da taverna, né? Que é exatamente isso. A caixa, eles começaram a pensar, não, as pessoas jogariam numa taverna do universo de WoW, e primeiramente eles teriam que se aproximar da caverna, eles teriam que ver a plaquinha da caverna. Então isso daqui, gente, é quando vocês estão entrando no jogo, a splash screen é essa. É como vocês estivessem se aproximando, vocês estivessem vendo a plaquinha da Blizzard, né, que é para, obviamente, anunciar a empresa, todo jogo faz isso, mas ele já te ambienta nesse mundo da caixa, tá? Você está se aproximando da caixa. Uma vez que passa a splash screen, a gente vê a porta da taverna, tá? E aqui é como se fosse uma espécie de loading para te deixar entrar na caverna, na taverna, né? E tal e qual a metáfora de uma taverna, ou pra gente, uma coisa assim mais próxima da realidade, de um pub ou de um bar famoso, ou sei lá, Outback, alguma coisa desse tipo, vai ter a mesma metáfora, tá? Então assim, se você for no Outback, por exemplo, ou num bar que você gosta e tiver lotado, você provavelmente vai ter ali uma área que você vai ter que esperar. E aqui é do mesmo jeito. Se o servidor do Hearthstone estiver lotado, ele vai colocar uma plaquinha aqui e vai dizer, atualmente estamos lotados, aguarde um pouquinho que já vamos alocar você. Então eles usam essa metáfora de você estar se aproximando do jogo, tá? De fora para dentro. O Caio tá falando tanto que toda vez que você loga no jogo, o funcionário dá boas-vindas. Exatamente, Caio, perfeito. Quando você passa dessa porta aqui da taverna, tem uma narração, tem um cara que te acompanha, ele te dá boas-vindas, seja bem-vindo de novo, tarará, 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 que é também um elemento extra para essa imersão do jogo, tá? Gente, é um jogo muito bonito, é um jogo com uma direção de arte muito bem trabalhada, que eu recomendo. Pronto, exatamente, o Caio colocou a frase aí. Tu voltou, vem contar umas histórias pra gente. Exatamente. E o legal é que o Hearthstone, ele tem patches de acordo com a língua do país, tá? Então, ele vai estar nessa linguagem que o Caio falou mesmo. Quando tiver em português, ele vai ter essa linguagem bem mais próxima do usuário brasileiro. E se tiver em inglês, aí ele vai ter outras gírias, outras formas de falar, tá? Então, assim, eu recomendo que vocês deem pelo menos uma olhada no jogo, tá? Quando passar essa aula, vão lá, vão testar, vão mexer, vão explorar, que vocês vão ver que vale a pena, tá? Como estudo de caso para vocês, em termos de interface. Isso daqui, gente, é a key art, tá? De como seria uma visão em terceira pessoa do Hearthstone, tá? Então, assim, se você chegasse na taverna e você visse pessoas jogando Hearthstone, seria mais ou menos isso aqui que você estaria vendo, tá? Seria as pessoas numa mesa de uma taverna com personagens do Warcraft, com personagens do WoW, de diferentes raças, de diferentes classes, jogando em cima dessa caixa, com magia, com coisas voando, com bebidas, com tudo isso que ambienta o mundo de Warcraft, tá? Então ela é uma parte do Warcraft. Ela é um jogo que existe dentro do Warcraft, tá?
E por causa disso, eles também conseguiram expandir o Warcraft para além dos limites do jogo, tá? Então, porque a semente deles era tão forte, tão bem construída, esses elementos eles puderam existir inclusive no mundo real, no mundo físico, tá? Então, eles puderam construir a taverna em conferências da Blizzard, tá? Você podia entrar na taverna, você podia ver os props físicos de como seria esse mundo do Hearthstone, porque a semente dava margem para isso. E aí depois que a gente passa por todo esse processo, né, e sabe as vantagens de se ter uma semente, vocês devem estar se perguntando, né, tá, legal, é massa esse negócio de ter uma semente, mas como é que eu encontro a minha semente? E nas palavras do desenvolvedor, que depois eu vou procurar o nome dele para ficar registrado para vocês, ele fala que ele também não sabe. Ele não sabe, mas o que ele poderia dizer é que é um processo de busca, tá? E como toda busca, nem sempre você sabe onde está aquilo que você está buscando, tá? Se você perder alguma coisa, você vai ter que procurar isso e se você soubesse onde está, não seria uma busca, né? E às vezes você vai buscar coisas que você não sabe exatamente o que é, tá? Eu acho que o exemplo mais claro que vem na minha cabeça agora é em termos de relacionamento. Eu acho que todos nós temos a necessidade de nos conectarmos com alguém, tá? E muitos de nós vamos buscar isso em formas de relacionamento, né? Seja da forma de um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade. E a gente vai ter essa busca por alguém, por alguma pessoa, só que a gente não sabe exatamente quem é essa pessoa, como é essa pessoa. Mas em algum momento você encontra essa pessoa e aí você sabe que é ela. Seja do aspecto de namoro, seja do aspecto de amizade, você sabe que encontrou ou um amigo, ou um namorado, ou o que for. Eu acho que vocês sabem bem do que eu tô falando, em termos de relacionamentos. E aí, isso também vale, gente, para essa busca de vocês em termos de design, tá? Vocês vão ter uma noção mais ou menos clara do que é que vocês estão buscando, mas vocês ainda não sabem o que é. É válido a gente traçar alguns checkboxes, a gente vai já falar sobre isso, e principalmente para que esse design seja consistente e que vocês saibam quais são os elementos que compõem esse DNA daquilo que vocês buscam, tá? E principalmente vocês só vão achar a semente de vocês experimentando, buscando, testando, tá? Então, seja para um aspecto de interfaces ou para um aspecto de relacionamentos, todos nós temos um certo norte, né? Todos nós sabemos assim. Se eu estiver desenvolvendo uma interface, eu vou saber algumas coisas sobre essa interface, ainda que eu não saiba como é que vai ser a cara dessa interface. Mas, por exemplo, eu vou saber que é uma interface, vou pegar estritamente o caso de Hearthstone. No caso deles, eles de algum modo sabiam que era um jogo que deveria ter um aspecto físico como importante, tá? E tem outros aspectos que eu vou já falar para vocês. Mas esse aspecto físico era um checkbox deles, tá? Para vocês, enquanto em termos de relacionamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que talvez não faça sentido para todo mundo, mas é o que está vindo para mim agora. Alguns de vocês pode de alguma forma ser religioso, pode ter alguma espiritualidade, de alguma forma, pode ter uma religião, ou pode ter uma busca espiritual em algum aspecto da vida de vocês, não necessariamente religioso. E para algum de vocês que estejam buscando alguém, pode ser um checkbox de vocês, pode ser uma caixinha de vocês, que essa pessoa, de alguma forma, também esteja nessa busca. Tá? Então essa seria uma caixinha para vocês. Então eu acho que, eu não sei se eu estou atrapalhando mais do que ajudando, mas vocês conseguem entender a relação que eu estou querendo criar aqui com essa caixinha, com esses pilares que a gente vai buscando para chegar em algo ou em alguém, mesmo que a gente não saiba ainda o que é aquilo. Vocês conseguem entender essa relação que eu estou fazendo aqui? Sim ou não?
Douglas entendeu? Caio entendeu? Só mais... A Manuela entendeu, mas voou, mas entendeu. A Larissa entendeu, beleza. Vai ficar mais claro, mas eu preciso que vocês entendam isso aqui, pelo menos mais ou menos agora. Tá? Então, ó, com esse aspecto da fisicalidade, né, desses aspectos físicos que eles tinham em mente, eles começaram a fazer sketches do que seria o Hearthstone, tentando dar relevos. Tá? Manuela, o semente é o DNA, o cerne do projeto, o spark joy do negócio, o Xablau. É por aí, Manu, é por aí, é bem por aí mesmo. Ó, então, ó, eu falei para vocês dos aspectos físicos, né? Eles, por alguma maneira, eles queriam, eles determinaram, eles sentiram que o aspecto físico, esquemórfico, era importante para esse jogo. Então, eles começaram a fazer sketches, tá? Eu queria que vocês olhassem para esse sketch aqui. Eu queria que vocês vissem que não tem nada demais nesse sketch, tá? É um sketch que qualquer um de nós, enquanto alunos do SMD, conseguiria fazer tranquilamente, tá? Eu preciso que vocês vejam isso, porque eu quero que vocês se vejam nesse processo. Eu quero que vocês percebam que não é uma coisa de outro mundo, que não é uma coisa que é da Blizzard, mas é uma coisa que vocês poderiam perfeitamente também está fazendo, tá? Eu preciso que vocês entendam isso, preciso que vocês visualizem isso, certo? Então, a gente tem um sketch aqui com esse aspecto físico mais ou menos descrito aí. A gente tem relevo aqui, a gente tem botões que saltam, a gente tem botões que tem luz e sombra, a gente tem sombra projetada, né? Então a gente tem uma série de coisas que reforçam essa questão do aspecto físico. Aqui, eles começaram também a analisar o aspecto do universo do jogo, né? Então, o Warcraft Legends, ele era um jogo que vinha do Warcraft, né? Já estava escrito no nome. Então, era natural que eu bebesse desses aspectos do WoW e trouxesse eles para cá, tá? Então, isso daí era uma coisa que alimentava também esse jogo, certo? Segundo ponto aí, para conceber esses sketches. E o terceiro ponto é começar a definir os requisitos, né? O primeiro deles era mais 3D. Esse mais 3D, gente, é o que eu venho falando para vocês aqui o tempo todo como mais físico, mais esquemórfico, mais tátil, tá? Não é 3D pelo 3D, sei lá, do Blender, do Maya, não é só isso, tá? Mas é muito mais um apelo físico, tá? Um apelo sólido, um apelo tátil, certo? Segundo requisito que eles vieram definir, olha, o jogo ele precisa ter mais mágica, tá? Então, assim, o aspecto místico, digamos assim, místico entre aspas, tá? O aspecto de magia, ele tinha que estar enfatizado no jogo. Não era só o aspecto físico, mas era o aspecto da magia também. Então eu deveria interagir com esses elementos e eu deveria ver a mágica acontecendo. Que isso que vai se dar através desses elementos, desse fog, dessa névoa, desse glow, desse brilho, tá? Tudo isso aqui para reforçar esse pilar deles, tá? Esse checkbox que eles definiram. A minha cara metade em termos de jogo, ela tem que ter magia. Se ela não tiver magia, ela ainda não é a minha cara metade. Que nem o Álvaro Garneiro, né, que sai viajando pelos cantos e... Não, mas isso daqui ainda não é a minha Itália, né? Ele sai viajando pelos cantos. Eu acho que vocês sabem quem é o Álvaro Garneiro, vocês sabem o que eu tô falando também, né? Se não, é porque é um programa um pouquinho antigo. Mas é mais ou menos isso, tá? Essa interface ficou linda, mas ela não tem mágica. Então ainda não é a minha interface. 50/1, exatamente. Flávio Amura, muito obrigado. Matheus Roberto, o nome dele é Álvaro Garneiro. Ele faz uns programas de viagem e ele sai procurando essas coisas que é basicamente aquilo que tem a ver com ele, entendeu? Ele sai viajando pelos cantos e aí ele sai dizendo assim, isso aqui, esse canto aqui ainda não é a minha Itália, ainda isso aqui não é a cara da Itália para mim, por exemplo, tá? Aí vai para, sei lá, para Portugal, ele sai viajando para vários estabelecimentos de Portugal e ele sai dizendo, não, mas isso daqui ainda não é o meu Portugal, isso aqui ainda não é a essência de Portugal, para mim. Passava na Record, exato.
Vocês devem encontrar no YouTube, tá? Procura 50 por 1 que vocês acham. Enfim, aí o segundo pilar que era mais mágica, né? E aí o terceiro pilar era mais charme, que vocês podem entender aqui como apelo visual. Então, o jogo, ele não tinha só que ser tátil, ele não tinha só que ter magia, mas ele tinha que ter um charme, ele tinha que ter um apelo visual, ele tinha que ter uma coisa que você olhasse e você tivesse vontade, que você quisesse bulir, que você quisesse mexer, que você olhasse os olhos e enchesse os olhos quando vissem o jogo. E quem jogou Hearthstone sabe que é um jogo que enche os olhos, que é uma interface diferente, que é uma interface que é bonito de ver. Não é só um conjunto de menus. É uma coisa que dá vontade de mexer, de futricar, de bulir, tá? Então era mais ou menos isso que eles queriam aqui com esse charme, com esse apelo. E acho que esse é o último pilar deles, é que tinha que parecer algo construído, tá? Então lembra que lá atrás eu falei que era algo que parece que um engenheiro fez, que eu me interajo com isso daqui, e parece que tem alguma lógica, e parece que tem alguma mecânica por trás. Então é nisso daqui que reside esse pilar, tá? Essa semente deles determinava isso. Os elementos de interação, eles iam ser interagidos de uma maneira lógica, mecânica, física, tá? É algo que você quase que entende. Tipo assim, essa caixa aqui, quando você abre ela, você entende como é que ela abre. Ela tem um mecanismo, literalmente. E aí, sobre encontrar a semente, como eu já falei, não existe um caminho direto, né? Vai ser uma busca, vai ser um processo que nem o do Álvaro Garneiro, de sair testando, experimentando, com esses pilares definidos, tá? Com esses checkbox definidos, vocês vão sair experimentando, testando, procurando, e vão estar nesse feeling, não, mas isso daqui ainda não tem esse pilar, então ainda não é o que eu procuro. Isso daqui faltou, isso daqui, então não é o que eu procuro. Tal e qual a metáfora que eu vinha fazendo de relacionamentos, tá? Vocês também devem ter o checkbox de vocês, da pessoa que seria ideal, que deve ter uma série de checkbox, sei lá, deve ter uma determinada aparência, deve ter uma determinada personalidade, deve ter uma determinada gosto, algumas coisas que conversam minimamente com você. E isso é o mesmo processo, só que com uma área diferente. Aqui no design de interfaces. Essa busca pela semente, ela é nesse sentido, tá? E aí você vai ativamente procurar. Isso quer dizer que você não vai esperar que caia do céu, tá? Você não vai esperar que você tenha um insight. Pode ser que você tenha um insight, mas pode ser que você não tenha um insight, tá? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem esses insights, assim, literalmente do nada, que fica com aquilo na cabeça, que tem algumas pessoas que têm isso, que parece que o cérebro fica trabalhando em background, e aí elas estão cozinhando e, caramba, descobri o que é que eu vou fazer, é isso, e aí vem esse insight. Mas isso nem sempre vem, tá? Então nem sempre contem com o insight. Não fiquem esperando que o insight venha. Fiquem buscando ativamente esse processo, porque é até um gatilho para o insight vir. Você está num processo de criação ativo, tá? Em vez de ficar num processo de absorção passiva, esperando que venha um insight. E tudo fica mais claro depois que vocês têm uma semente, tá? Uma vez que vocês têm esses pilares que eu mostrei para vocês, que fazem parte do DNA da semente, tudo fica mais claro, tudo fica mais direto. Vocês têm uma lógica de pensamento. Vocês têm literalmente um código, um DNA, uma linguagem pela qual vocês vão olhar e a equipe como um todo vai poder questionar e propor de acordo com a semente, tá? Porque todo mundo vai estar bebendo da mesma fonte. Todo mundo vai estar visualizando a mesma coisa. Para quem já usou modelo mapa conceitual, vocês lembram dos mapas conceituais, a gente falou aqui também. E para quem já usou mood board, sabe do que eu estou falando. Eles têm a mesma experiência, tá? Para o design, a mesma experiência. Você vai utilizá-los da mesma forma, basicamente.
tá? Só um segundo. Projeto iFlashbacks. Matheus, eu não conheço esse projeto. Se tu quiser compartilhar com a gente, colocar um link, ou se quiser explicar o que é. Ah, projeto 1. Ah, tá, entendi. Então, gente, aqui, ó. A questão dos elementos físicos, elas se mantêm na interface do jogo deles em tudo, em todos os aspectos, em todos os elementos, tá? E aí, eles conseguiam atribuir valor aos elementos deles, do jogo, tal e qual da maneira que a gente enxerga valor no mundo físico. Então aqui a gente tem chaves de aberturas se eu não me engano, são de cartas ou são de baús. Quem joga Hearthstone me ajuda aí. E quanto mais cara essa carta, quanto mais cara ela parece, como vocês estão vendo que essa aqui parece bem mais cara, bem mais valiosa do que essa daqui, por exemplo, mais ela é realmente valiosa. E eles conseguiam atribuir isso através de atributos físicos, tá? Então, da mesma forma que eu entendo fisicamente essa chave como mais valiosa do que essa, eu consigo entender isso no mundo físico. Se eu visse essa chave e visse essa chave, eu entenderia que essa aqui vale mais, porque ela tem elementos luminosos, ela tem magia acontecendo aqui, ela tem materiais mais caros, né? Tem ouro, tem prata, então ela me diz que ela é mais cara por esses aspectos, tá? Já essa daqui, ela parece ser toda feita em bronze, metal, latão, sei lá o que é isso daqui, e os detalhes de entalhe dela são mais simples, então ela não parece ser tão valiosa quanto essa. Ó, o Caio tá falando que são as chaves da arena, que você ganha melhores vencendo partidas consecutivas, mais vitórias, mais recompensas. Legal. Então, gente, percebam que os pilares parecem que eles se empilham para dar valor a essas chaves aqui, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem em todas elas os aspectos físicos, táteis, tá? Em todas elas a gente vai ter o aspecto de construção também, mas só nas mais valiosas a gente vai ter o aspecto mágico. Só essas 2, 3, 4 aqui vão parecer que são mágicas, que tem elementos mágicos. Então, esse pilar da magia já me denota que é uma coisa mais valiosa, mais cara, mais importante. Certo? E, ao mesmo tempo, o charme que eu falei para vocês, essas daqui tem mais charme, porque elas têm aspectos mais bem trabalhados, mais bem definidos do que essas daqui, por exemplo. E os aspectos de construção também. Essas aqui têm aspectos de construção mais valiosos, materiais mais caros, entalhes mais difíceis de serem criados do que essa daqui, por exemplo. Tá? Então, é assim que a gente usa os pilares a nosso favor para dar valor dentro do jogo. Especialmente dentro de jogos como Hearthstone, que tem essa mecânica de premiação, de pontuação, que eu não tenho certeza, mas eu acho que eles funcionam tal e qual o Clash Royale, que essa pontuação, essa premiação de valores das coisas, elas também servem de monetização para o jogo, tá? Então, assim, eu consigo comprar, literalmente comprar com dinheiro real essas chaves aqui. E isso também dá um aspecto de valoração para o jogo, tá? Se eu estiver falando alguma besteira com essa questão de in-app, essas compras in-app, vocês me corrijam aí, tá, Caio? Eu sei que no Clash Royale existe isso, tá? Eu consigo comprar as baús, mas eu não tenho certeza se no Hearthstone eu consigo comprar, tá? Então me corrijam aí, vocês que estão mais por dentro do jogo hoje, tá? Tá, então vocês estão dizendo que acham que não é bem assim. Beleza. Então não existe, aparentemente, pelo que os meninos estão falando. Você pode comprar as cartas, tá? Você pode comprar as cartas com mais personagens, novos personagens, com dinheiro físico, dinheiro real mesmo, mas aparentemente não há chaves. Se é assim que eu estou entendendo. E as cartas vêm de maneira aleatória. Isso, legal. Pronto. No Clash Royale é bem parecido também. É bem isso aí.
Dá para comprar um passe de arena também, mas a recompensa depende do seu desempenho. Legal. E essas chaves são um modo de jogo. Legal. Mas é legal que vocês estão falando isso, mas vocês vão concordar comigo que os loots mais caros, eles também têm esses mesmos aspectos aqui de valoração, tá? Então as cartas mais valiosas têm o loot mais fisicamente mais valioso, eles têm mágica. A gente vai já ver isso. Vocês concordam com isso, né? O loot, ele parece mais valioso dentro do jogo em si. Pronto, tem as cartas douradas que são super raras, legal. Eu vou já mostrar ela para vocês também. Então aqui adicionando valores através dos elementos físicos. Então a gente consegue entender um certo aspecto de valor nessas cartas aqui. O Caio até explicou aí a questão das cartas douradas, que são super raras e super valiosas, né? E aqui é esse sentimento de sensação de valor que eu expliquei para vocês. Lembrem de todos esses 4 pilares, tá? E para vocês que já colecionaram qualquer tipo de carta, antes de eu mostrar isso daqui, eu queria que vocês parassem agora um tempinho e lembrassem da sensação que era ou é para vocês abrir um pacote de cartas, tá? Esse pacote de cartas pode ser carta de Pokémon, pode ser carta de Yu-Gi-Oh!, pode ser carta de Magic, pode ser carta de Super Trunfo, pode ser carta desses cartões de esportes, que eu não sei exatamente o nome. Os pacotinhos, exatamente, Caio, os pacotinhos. Eu queria que vocês parassem agora um momento, fechassem os olhos e tentassem lembrar das sensações que é de sentir o papelzinho embrulhado das cartas, de sentir a textura tátil deles, da surpresa de que vai vir naquele papel, de rasgar aquela lâmina, aquele papel laminado que vem a carta, de tirar as cartas, elas virem de costas e você ter aquela surpresa se vai vir uma carta rara, boa, que você estava querendo ou não, tá? Então, eu queria que vocês imaginassem isso antes de eu tocar nesse vídeo aqui, certo? Eu acho que deu para vocês terem essa sensação enquanto eu ia descrevendo isso, tá? E aí agora, eu quero que vocês vejam como eles tentaram passar essa sensação no jogo que eu acabei de descrever para vocês, tá? Eles literalmente tentaram replicar essa sensação. Tudo aquilo que eles viveram, tudo que eles viviam enquanto colecionadores na época da infância deles, tá? Então eles tentaram passar isso daqui, as reações, a sensação de vitória, a sensação de coisas raras, tudo isso vocês vão ver que está implícito e coerente com os pilares dessas cartas que eu mostrei para vocês. Card game, the core experience is opening the pack. So a lot of us, as we collected cards as kids. Então, eu cortei o vídeo exatamente nessa hora que ele explicar isso, que ele fala que muitos dos desenvolvedores, enquanto crianças, colecionavam cartas, né? Pronto, o cara tá falando aí que quando você abre uma carta lendária, dourada, o cara da taverna grita, lendário, dourado. E tudo isso te dá essa sensação, esse sentimento de que você está conseguindo uma coisa muito, muito rara, muito valiosa, muito importante para o seu segmento, para a sua continuidade no jogo, tá? Percebam também, gente, que tudo isso está casado, tudo isso está integrado com a semente, com os pilares, com o conceito do jogo. Deixa eu passar aqui. Essa fisicalidade que eu falei para vocês, essa magia que eu falei para vocês, aqueles pilares que a gente viu, sensação de construção, apelo, tudo isso unifica a experiência do usuário. Tudo isso dá uma consistência quase que de graça para eles, só deles estarem olhando para a semente, tá? Então isso aqui é outro exemplo de um dos menus do jogo. Percebam que ele segue as mesmas coisas que a gente está falando, de fisicalidade, magia,
construção, sensação de construção, apelo. Isso é um simples aviso. Olha como é que funciona. This is like our announcement screen for next ramp. Então vocês perceberam que uma simples tela de anúncio tem tudo This is like isso. our announcement screen for next ramp. This is like our announcement. Tem magia, tem relevo, tem sensação tátil, tem sensação de construção, tem apelo visual, tudo isso está aqui. Mais uma vez, o exemplo aqui do matchmaking que eu mostrei para vocês lá no começo. Vocês lembram que já era legal o matchmaking e ficou ainda mais legal e coerente com a interface deles. O matchmaking deles também tem um apelo físico muito grande e vocês vão ver que tem tudo a ver com o que é o Hearthstone. This is just our matchmaking spinner. This is just our matchmaking spinner. Eu gosto muito do matchmaking, aqui não deu para sentir tanto, mas ele tem essa sensaçãozinha de coisa de roleta metálica, de algo que está tocando em outra coisa e que ele está procurando alguma coisa para mim. Não é só uma tela de carregamento, parece mais um sorteio. E ainda assim, todos os aspectos físicos, apelo visual, magia, todos eles estão aqui. Ó, o Caio está falando que os trailers que eles fazem é muito legal também, as musiquinhas são dignas de Oscar. É um jogo muito bem construído. E tudo, gente, por causa dessa semente, tá? Tudo isso vem dessa semente que eu tô o tempo todo aqui reforçando para vocês. Mais um exemplo, tá? And then this is our store. So you're selecting cards and the store moves around. And these are all different UIs and they live in different planes, but I think having them. Então, vocês conseguem perceber aí que ele está explicando que são painéis diferentes da interface do jogo, né? Eles estão relacionados com aspectos distintos, mas todos eles bebem da mesma coisa, desse aspecto 3D, desse aspecto tátil, desse aspecto físico, desse aspecto de coisas que existem dentro da caixa, tá? E tudo isso se repete, tá? Então aqui, ó, as cartas, né? Aqui é o meu inventório de cartas e aqui eu consigo ver elas empilhadas uma dentro da outra, tá? Ah, não, desculpa, isso é a loja, não é o inventário de cartas, é a loja. Aqui, enfim, vocês conseguem entender o que eu tô falando, desse conceito repetitivo. As coisas giram, as coisas rotacionam, como se realmente tivesse acontecendo num plano físico. Aí aqui ainda sobre apelo, tá? Então, o apelo se dá em diversas partes do jogo, tá? Então aqui, por exemplo, tem cartas que elas têm efeitos de batalha, por exemplo, e aí eles não só, por exemplo, dizem que aconteceu uma batalha e pronto, aconteceu a batalha e tipo Yu-Gi-Oh, né? Que o Yu-Gi-Oh mais antigo, não sei como é que tá hoje. Que você clica numa carta, clica na outra, a outra carta explode, ou então some, ou desaparece. Você não tem a sensação de batalha, né? E aqui ela tem umas animaçõezinhas que você sente esse sabor da batalha. And this is kind of a big one. As a collectible card game, you really need to have this over-the-shoulder appeal, which is that if someone's walking by and they see your game being played, they need to be interested and be like, oh, maybe that's cool, maybe that's something I should try, as opposed to, it's like this Tom and Jerry stuff, but as opposed to seeing all these words and numbers and just being kind of turned off by the whole thing up front without really giving it a chance. This one is also in for selfish reasons. Now, these are board clickables. These are things to fidget with while you're playing the game. Our 3D guys do a crazy job on these things. And I included this particular one because my 2-year-old almost every night asks me to play Hearthstone. And what he means by that is load up this board and launch that rocket ship. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender o que ele está falando, eu não sei como é que está o áudio das caixas aí para vocês, mas a gente viu aí 2 aspectos desse apelo, né?
o aspecto que eu já estava falando para vocês, que tem cartas que realmente têm efeitos e eles vão tentar simular o efeito dessas cartas, como vocês viram aqui nesse primeiro exemplo, né? Ele usa um efeito da carta e a carta parece... Eu não sei exatamente que carta é essa, vocês devem saber, mas ela, basicamente, acho que é a função do herói, que ela chama todo mundo meio que para uma roda punk, e aí sai um vencedor e todos os outros são mandados para fora da roda. E é basicamente assim que funciona, é esse efeito. Pelo que eu entendi da animação, né? Se vocês tiverem outra explicação, que eu não esteja por dentro, eu sou todo ouvidos. Além disso, eles também colocam esses outros tipos aqui de apelo, que são apelos meramente visuais, tá? Todos os boards de Hearthstone, eles têm elementos táteis, eles têm elementos que você tem vontade de interagir para ver se acontece alguma coisa, tá? E ele citou o exemplo desse board aqui, apesar de todo board ter alguma coisa escondida, porque ele fala que o filho dele de 2 anos, na época, essa é uma palestra de 2015, ele fala que naquela época o filho dele sempre pedia para ele jogar Hearthstone. E o que o filho dele estava querendo dizer com isso era abrir esse board do Hearthstone e fazer esse foguete ser lançado. Dessa maneira aqui. Então, são mais desses apelos que o Hearthstone tem. Aquele pilar do apelo. O Caio tá falando que o primeiro é carta briga que destrói todos os lacaios menos 1. Pronto. Então tá explicado aí. Aquela briga que a gente viu. Aí, apesar da gente ter um jogo muito bem construído, muito bonito, não é um jogo que é só maravilhas, tá? Vocês vão ver que isso faz parte do desenvolvimento. Mas, por exemplo, ele explica na palestra dele que é um jogo que tá tão bem construído de um jeito que é um jogo difícil de expandir, tá? Então aqui eles têm 9 heróis, e aí eles estavam se perguntando, tá, mas o que acontece se a gente adicionar um novo herói pro jogo, tá? E eles não têm uma resposta para isso ainda, porque o jogo tá tão bem fechado, tá tão bem construído, que eles não sabem como acrescentar um novo herói aqui, tá? O layout tem posições específicas, tem pontos estratégicos para isso aqui funcionar, e talvez se adicionar um novo personagem, eles tenham que reestruturar esse layout. Pronto, o Caio tá falando isso, que eles criaram um novo herói recentemente e quebrou o jogo. Pronto, era uma das dificuldades que ele menciona nessa apresentação, tá? Eles também têm um jogo que é muito dependente de recursos, tá? Então, essa questão de estar... tem muitas cartas, então você tem que entender essas cartas, tem que achar essas cartas, e acaba tendo uma navegação muito extensa, tá? Eu acho que isso daqui, que ele colocou na palestra dele, é uma thread do Reddit, tá? Eu não sei se eu tô certo nisso daqui, mas basicamente para eles trocarem uma carta, né? Você tem que passar por todas essas telas, e isso acaba gerando um problema grande de usabilidade, porque eu tenho que passar por muitos cantos até chegar na tela de troca de cartas para eu conseguir trocar a carta, finalmente. E ele fala que isso daqui também é um problema, porque começa a afetar a jogabilidade do jogo, uma vez que, por favorecer essa questão do sabor, né, de interagir com a caixa, de clicar em coisas diferentes e experimentar com a caixa, eles acabam tendo esse problema de usabilidade, né, de ter que passar por 7 telas para mudar uma carta. E aí, isso é uma coisa que eles têm que balancear. Até onde eles querem favorecer esse sabor de interagir com a caixa, né,
de maneira física, que faça sentido, que tenha lógica, e até onde eles têm que priorizar a usabilidade do jogo. Tá? Então, o Caio está falando que já foi resolvido esse problema da jogabilidade. Legal. Outra dificuldade é a dificuldade de adaptação, que eu imagino que já tenha sido resolvido também. O Caio pode responder para mim aí. Mas é que o Hearthstone, inicialmente, ele foi um jogo pensado para desktop, né? E eles tiveram um acidente de percurso bem-vindo, como eu falei para vocês na aula passada, né? Sobre os paradigmas de interação. Que o Hearthstone, por ele ser um jogo pensado para aquele paradigma do tipo WIMP, né? Janelas, ícones, menus e ponteiros, ele tinha muito a perder com essa questão da manipulação das cartas. Uma vez que ele pôde ser transposto para o tablet, ele ganhou muito mais sentido, porque agora você manipula os elementos arrastando, clicando, né? E você tem uma imersão maior por parecer que você realmente está manipulando aqueles elementos, né? E não manipulando através de um mouse. Tá? Então foi um acidente de percurso interessante que aconteceu com eles, mas a adaptação específica para o mobile, para telas menores, é um tanto quanto desafiadora por causa da dimensão da tela, que é bem menor, né? A gente viu isso nas considerações que a gente fez sobre mobile first, tá? Não sei se vocês viram isso em HC também, mas desenvolver para mobile primeiro ajuda nesse processo de não ter que passar por uma adaptação mais difícil, tá? E aí, no início também, como eles queriam que a interface tivesse um apelo visual muito grande, eles acabaram por optar textos explicativos para deixar o jogo mais intuitivo, mais tátil, mais exploratório, e deixar que a maioria das coisas fossem buscadas mesmo, tá? Fossem compreendidas de uma maneira quase que lúdica, quase que experimental. Porque eles sabiam que textos as pessoas não leem mesmo, né? A maioria das pessoas não lê. Então, esses textos acabam ficando em segundo plano. Outra coisa que eles também optimizaram foi o fato do board só comportar 7 minions no máximo, tá? Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Em termos de interface é bem tranquilo, só que no mobile o jogo cai muitos frames e crasha muito. Ele pega muito recurso do dispositivo, é triste. Eu imagino, porque ele é um jogo realmente muito robusto. Então precisa de um celular bem potente para não ter esse tipo de problema. Então aqui, gente, eles têm essa limitação de 7 minions, eles até consideraram em expandir isso daí, porém eles viram que o fato de eu acrescentar um 8º minion aí, eu ia ter que, quando eu adicionasse esse 8º minion, eu ia ter que diminuir o tamanho das peças, e isso ia impactar nessa compreensão que a gente tem de que essas peças não são digitais, que elas são físicas, tá? Porque se elas diminuíssem automaticamente, estaria resolvido o problema, mas essa magia do físico, do tátil, seria um tanto quanto perdida. Ele até menciona que é um aspecto bem sutil, mas que isso seria perdido, tá? Então por isso que eles optaram por permanecer esse limite de 7 minions por board, e depois eles até acharam que manter 7 no board era uma mecânica interessante. Então são 2 motivos aí. Outra coisa também, eu não sei se isso mudou também, tá, Caio? Talvez tenha mudado, mas inicialmente o deck de cartas tinha apenas 30 elementos, 30 cartas aqui no deck, que era para eu conseguir englobar tudo isso aqui. Eu acho que já mudou isso daqui, eu não tenho certeza, eu lembro de ter jogado e ter um pouco mais de cartas. Continua assim, então eu tô viajando. Então pronto. Então tem esse deck de 30 cartas aqui, para manter essa questão de não ter scroll, você ter que ficar rolando isso daqui e não ter tanto daquela sensação de, como eu falei mais uma vez, de físico, aspecto físico. E aqui, gente, é o processo de desenvolvimento, tá? Eu fiz questão de trazer essa tela para vocês, porque eles não usam Visual, eles não usam InVision, eles não usam Figma.
nesses aspectos iniciais, tá? Pelo menos nesses aspectos iniciais, eles optam por usarem o bom e velho lápis e papel, tá? Então, eles literalmente vão desenhar as telas e vão conseguir compreender essas telas inicialmente através do sketch mesmo, tá? O cara tá falando que eles só mudaram uma coisa, que 2 cartas iguais ficam em um slot com um X2 no lado. Pronto. Então, eu acho que era isso aí que eu tava lembrando. E aqui, né, depois do sketch vem os mockups, vocês devem estar familiarizados com isso. Aqui é um mockup ainda 2D, né, sem os elementos tridimensionais, mas com aspectos de pintura digital que parecem, que simulam essa questão de relevo, tá? Então vocês conseguem ver a madeira desgastada, vocês conseguem ver o relevo dos botões, a luz tocando nos entalhes dos relevos. Então tudo isso que já está presente nesse mockup 2D. Né? Aqui já estão adicionando elementos tridimensionais mesmo, tá? Então esses botões aqui, esses entalhes aqui, já não são mais pintura digital, como a gente tem aqui. Tá? São aspectos tridimensionais, desculpa, os aspectos mais pintados estavam aqui, né? E aqui a gente já tem um certo relevo, uma certa profundidade, acontecendo de maneira mais integrada, tá? E depois disso, tá? Eles vão adicionar todas as coisas, todas as peças se encaixando, tá? Então, vem o processo de desenvolvimento da interface, vem o mockup 3D, vem a programação e a arte técnica, que é a que vai dar os efeitos para a interface funcionar com magia, essas coisas que a gente está chamando de magia aqui, né? Então percebam aí, né, que os aspectos se mantêm, né? Eu tenho a chave que voa, chave que encontra ali a fechadura, e tem um relevo, tem um 3D aqui acontecendo. Eu tenho um movimento de câmera quando essa porta se abre. Ó, vamos ver de novo. Eu tenho um movimento que vai balançar aqui, ó, para indicar peso, né? E eu tenho magia, né? Esses elementos em verde, esses elementos em azul, em brilho, né? Fora o som, que é maravilhoso. Pronto, Caio elucidando mais um fator aí, é que essa animação é da praga, né? Então tem essa coisa que parece um veneno que está sendo liberado aqui no ambiente. Esse daqui já é o nosso último slide, tá, gente? Então, queria só reforçar também para vocês que o Hearthstone também teve um aspecto que geralmente a maioria dos jogos não tem, o luxo, que é o aspecto de que a interface gráfica ela está sendo desenvolvida como parte do projeto principal, tá? Tudo bem que muito do Hearthstone, muito do jogo Hearthstone é a própria interface, mas isso poderia ter sido deixado de segundo plano e o jogo em si, né, que é a manipulação das cartas, ter tomado uma ênfase e a interface ter sido desenvolvida depois do jogo ou a partir do jogo, tá? Aqui não, aqui a interface ela senta de igual para igual com o próprio jogo, tá? Então, se vocês imaginarem um jogo de aventura, por exemplo, Zelda, pronto, o primeiro Zelda, né, o Zelda Ocarina of Time, um dos primeiros ali do Nintendo 64, ele tem um menu de start que a gente aperta ali, né, que ele não é tão integrado com o jogo, né? É um menu que
não parece ser uma coisa que o Link estaria vendo, por exemplo. É uma coisa que parece que está destoando do universo do jogo. E assim, não destoa muito, para ser assim, justo também, né? Mas, diferente de Hearthstone, não parece ser um processo que foi pensado junto com o jogo. Parece que pensaram primeiro o core do jogo, que seria a aventura, e aí depois eles foram vendo a questão da interface. Nessa palestra, ele fala isso, tá? Esse desenvolvedor ele fala isso, que é muito comum que a interface fique em segundo plano, que ela fique para ser feita depois que o jogo principal tiver sido pensado, aí que a interface vem resolver os problemas, mas não é a melhor abordagem, tá, gente? A melhor abordagem é você sentar ali junto, vocês beberem da mesma fonte, para não ficar uma interface que parece que foi adicionada por cima do jogo, tá? A interface é para estar integrada com o jogo. E é por isso que Hearthstone funciona tão bem, porque você não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Você não consegue pensar quando é que você está no menu, quando é que você está no jogo. Tudo bem que tem uma distinção bem clara, mas não há uma quebra. Não há uma quebra de visual. Você parece que está sempre dentro do mesmo menu. Porque como ele fala na palestra deles, a interface é o jogo. Então por isso que ela é tão bem integrada. Tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Tá? Só um minuto. Deixa eu acender a luz. Então, gente, são 5h30, né? Essa é a nossa aula de hoje. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre esse processo, sobre o Hearthstone. Sim, sobre o Hearthstone, sim, eu não vou ser a melhor pessoa para responder, mas sobre processo de desenvolvimento, sobre interface, né? Sobre semente. Eu queria saber se vocês têm dúvidas. Catarina, foi show, valeu, Caio. Para mim tá tudo ok. Alguém tem alguma dúvida? Para mim tá top, show. Para mim nenhuma dúvida também. Deu para pegar legal. Massa, gente. Então assim, se ninguém tiver mais dúvidas, tenho vontade de fazer essas coisinhas de interface mais esquemórfica. É muito legal. É muito legal. Foi super interessante a aula, até um pouco profunda. Que massa que vocês gostaram. Foi bem explicado, show de bola. O Matheus não curte interface esquemórfica. Faz parte. Para jogos, ela ainda cabe, né? Mas eu entendo que em alguns desenvolvimentos de aplicativo realmente não é a melhor solução, tá? Mas para jogos, elas vêm bem a calhar às vezes. Pronto. Perfeito. Gente, então assim, se vocês não têm mais dúvidas, eu queria me despedir de vocês. Essa é a minha última aula, como vocês sabem. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês durante esse semestre, né? E com outros de vocês que tiveram em outras cadeiras. Para mim foi uma experiência muito, muito boa mesmo. Eu aprendi muito, não é porque eu estou como professor que eu estou isento desse processo de aprendizado. Eu sinto que eu cresci muito aqui no SMD, não só como aluno, mas como professor. E é isso. Eu não queria me estender muito, não queria falar muita coisa, porque significa muito esse processo. Eu realmente gosto de dar aula. E é isso. Eu não queria que fosse um adeus, queria que fosse um até logo. Então tu vai voltar para o SMD, é isso? Confere. Como professor, se abrir um concurso pré-efetivo, eu poderia tentar. Como substituto, eu fico impossibilitado aí por 2 anos, mais ou menos. Eu tenho que passar o mesmo tanto de tempo que eu passei dentro, eu tenho que passar fora. Então eu fico impossibilitado de tentar concurso para substituto, se eu não me engano, para a UFC como um todo, se eu não me engano.
Mas se abrir um concurso para efetivo, eu poderia tentar concorrer, né, com os demais. E se fosse aprovado, aí voltaria como efetivo. E esse mestrado vem aí, vou te ver pelos corredores. Eu não tentei esse mestrado profissional do curso. Eu nem sei se já encerrou as inscrições, eu acho que já. Mas... São muitos comentários, não estou conseguindo ler tudo. Mas, assim, eu queria ficar um pouquinho como freelance agora, por isso que eu não tentei essa questão do mestrado. Se tiver aberto, talvez eu reveja isso agora que a minha cabeça vai sossegar um pouco mais. Mas eu confesso que não é uma coisa que eu estava com isso em mente. Mas não significa que vocês vão se livrar de mim assim que passar isso tudo, que o SMD voltar, né, presencialmente. Com certeza vou aparecer lá para dar um oi para vocês, para ver, sei lá, algum evento. 3D. Uma oficina de 3D, quem sabe, né? Cadeira, eu vou estar impossibilitado, porque eu não sei mais professor. Mas pode rolar uma oficina do MediaWiki, pode rolar Posso tomar isso como uma promessa? Pode tomar como uma promessa. Gente, eu só aprendi alguma coisa de 3D, foi graças ao senhor. Olha, foi mesmo, ó. Real. Número da próxima cadeira. Acho que é com o Nil, né? Bom, velho. Eu fico sem palavras. De verdade. Foi top. Valeu, pá. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Preciso de você para dizer que você estou usando sua quadris. Valeu, Caio. Valeu, Rafael. Gente, tá sendo além do que eu queria que fosse essa despedida. Só queria agradecer. Ô, amigo. Foi top, cara. Muito massa mesmo. Olha, Rafael, aí o que tu fez. Culpa da Rafinha. Essa menina é mau caráter, viu? Meu Deus, olha aí. Enfim, tem que chorar na cam, Rafinha. Pra dar, porque tá sendo gravado, então vai dar ibope. É isso, sororidade. A audiência. O segredo é passar as lágrimas no rosto em movimentos circulares, porque aí ajuda no skincare. Pior que é real. Água micelar, meu pai. Água micelar natural. Luz. Esse patrocínio aí. Pelo amor de Deus. O que rolou? Rafinha, Tô de volta. Passou. Eu fico realmente emocionado, gente, de verdade. Não é fake. Eu realmente gosto muito desse processo, eu gosto muito da aula, eu gostei muito dessa dinâmica. Então, só tenho a agradecer, de verdade. Eu não queria me emocionar de novo aqui. Acontece, até a Esther chorou. Padrão. A Esther, hein? Não achei que ia acontecer. Então é isso, assim. Oi. Uma coisa aqui. Tadinho foi a única disciplina que eu não tive vontade de suprimir esse semestre. Porque Pior. de resto. Pior. Tá sendo gravado. De resto, ou foi trancado, ou tá ali, ó, pra ser trancado daqui pro final. Edita, Paulo, edita o finalzinho.
Mas é sério, gente. Eu gostei muito, muito mesmo de estar aqui com vocês. Vocês foram a turma 10 também, tá? Eu conheço vocês de outros carnavais, né? A Lívia já falou. O Douglas também fez 3D comigo, o Simon também. Então, assim, a Manu também. Então, assim, eu conheço vocês já de outras cadeiras. Foi muito bom ver o processo de vocês. É realmente gratificante ver a evolução do aluno. Isso ficou mais claro em 3D, porque a gente tinha realmente uma trajetória lá mais estruturada, mas isso vai além, sabe? Isso vai além das cadeiras em si. Então, só tenho a agradecer. Sim, certeza. Sinta-se abraçado, Paulo. É virtual, Obrigado. mas ainda vale. Se a gente pudesse, a gente dava um abraço. Sim. Aí eu ia morrer, chorar. Oh, meu Deus. Gente, eu vou ter que ir, senão eu vou chorar de novo. Oh, meu Deus, bichinho. Oh, meu Deus. Paulo, muito, muito obrigada. Aguente, você vai dar um bom frila aí. Você chega assim, bota o canal do YouTube assim pra moer mesmo. Estaremos lá. Tem mais é que tá feliz que teve um saldo muito positivo a experiência. Show, cara. Sim, eu tô feliz, gente. Eu tô chorando, mas não é de tristeza, não. Não tô chorando de tristeza, não. Tô chorando de felicidade mesmo. Com o que vocês estão dizendo. Cara, você nasceu pra isso. Siga seus sonhos. Obrigado. Obrigado mesmo. Fazer bombar o canal do YouTube. Vai dar certo. Faz. Vai dar certo. Com os pouquinhos. Com os pouquinhos vai estar crescendo o canal. Gente, então eu vou indo, tá? De verdade, só agradeço. Obrigado mesmo. E até breve. Isso não é um adeus, é um até breve. Tá bom? Até. Vamos marcar um rolê no Adriano quando. Vamos comer uma coxinha no Adriano. Vamos fazer uma aglomeração, vamos. Fazer aglomeração no Adriano. Eu amo.